Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais um domingo em nossa escola bíblica dominical, nossa escola semanal, a escola onde nós aprendemos a palavra do Senhor e crescemos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar nesse instante. A você que está nos acompanhando através das redes sociais, o nosso muito obrigado. Compartilhe neste momento este link com seus amigos e familiares. Convide-os para estar conosco nesta grande escola, e esta que é a maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Queremos aqui novamente, como sempre fazemos todos os domingos, enviar aqui uma saudação especial aos nossos irmãos do PROAT, os nossos irmãos do programa da terceira idade. Sim, os nossos irmãos que por questões de comorbidades, de limitações, de doenças, não podem estar fisicamente na escola bíblica dominical, mas isso não é obstáculo para não estar na escola dominical, porque a escola dominical vai até você através da Rede Brasil de Comunicação. Receba neste momento um abraço bem forte do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Abra aí seus braços, Receba aí, este abraço bem forte, bem caloroso do nosso pastor e da nossa irmã Judite. Que Deus abençoe os nossos irmãos que nos dão a honra de estar aqui conosco todos os domingos pela manhã. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre o nosso culto da EBD. Se você puder, neste momento, fechar seus olhos, por gentileza, faça conosco. Se não, ore aí onde quer que você esteja. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esta manhã tão maravilhosa que nos concede, Senhor, de poder estar em Tua presença e o poder gozar do privilégio que Tu nos dá, Senhor, de acordar por mais um dia e poder contemplar as Tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, por nos dar, Senhor, uma noite de paz e conforto, um dia, Senhor, de bênçãos para desfrutarmos para a glória e louvor do Teu nome. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor, Senhor, de cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta rede, Senhor. Onde quer que estejam neste momento, ó Pai, que a Tua boa mão de Deus esteja acompanhando a cada um. Continua conosco nesta manhã, fala aos nossos corações pela ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. E se você porventura não tem uma harpa aí próximo de você, não tem problema, porque estaremos colocando a música aqui na sua tela para que você possa nos acompanhar. Vamos nesse momento convidar o presbítero, o irmão Jailson, que irá aqui louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Glória a Deus, cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui na EBD no domingo de manhã para aprender a palavra de Deus. E já devidamente autorizados, vamos abrir as nossas harpas e abrir as nossas bocas, o nosso coração e louvar ao Senhor. Hino de número 71 da nossa harpa cristã. Santo és tu, Senhor. Santo, Santo, grande eterno Deus.
nós te louvamos, Rei dos reis e Criador dos céus. Humilhados te adoramos, honra e glória em ti miramos, pois foi rasgado na cruz o véu. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Adorai-o terra, céu e mar, toda a igreja, seus mensageiros, reunidos, vinde suplicar. Dons celestes, pois sois herdeiros de Deus e com Jesus co-herdeiros da glória que jamais vai findar. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Rei dos séculos, grande eterno Deus, tu és veraz e incompreensível, Criador da terra e dos céus. És o ancião invisível, habitas na luz inacessível, lá morarão os remidos teus. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Amém. Glória a Deus. Você chegou agora? Cante conosco. Você é o nosso convidado a ingressar neste grande coral. Não mude de canal. Você está na escola dominical no seu lar. Hino de número 422. No céu não entra pecado, não entra fadiga, nem tristeza, nem dor. Aleluia! Glória a Deus! No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no
sol para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade é Individual. Estamos nesse trimestre estudando o livro do profeta Ezequiel e esta semana estaremos estudando o capítulo 18 do livro de Ezequiel. O texto áureo da nossa lição desta semana está em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática nos diz que, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título sobre a máxima usada em Israel. O segundo tópico sobre a salvação para todos os seres humanos, e o terceiro sobre a reação de Israel. A leitura bíblica em classe desta semana está baseada no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículos 20 ao 28. Se você não estiver com um exemplar das Escrituras aí próximo de você, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar a partir aí de sua casa ou do seu trabalho, onde quer que você esteja. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 nos diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que ele transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu,
certamente viverá, não morrerá. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar, melhor dizendo, orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela leitura da sua palavra e pedindo para que o seu Espírito possa, nesta manhã, nos ajudar a aplicar estas verdades contidas aqui nesse texto em nossas vidas. Oremos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Que neste dia, Senhor, o teu Santo Espírito possa falar conosco através das verdades que estão contidas nesse texto, Senhor, e nos ajuda a aplicar humildemente, diariamente, as nossas vidas. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, que o teu Santo Espírito possa falar fortemente nesta manhã, através do teu Filho, Senhor, falando aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. E para isso convidamos o auxiliar e professor Jonas Santana para vir aqui orar pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom estar aqui nesse domingo de manhã, participando dessa escola bíblica dominical. E meu querido irmão em Cristo Jesus, a escola bíblica dominical é um culto. É um culto que está acontecendo nesse momento na sua casa. E todo culto, como você sabe, tem louvores, nós já louvamos. Tem a leitura da palavra de Deus, também tem a exposição da palavra de Deus, que acontecerá daqui a pouco. Mas também faz parte da liturgia do culto o momento da oferta, o ato de ofertar. E é bom deixar claro uma coisa nessa manhã de domingo, que ofertar também é um ato de adoração a Deus, que parte de um coração voluntário, daquela pessoa que ama ao Senhor, que procura agradá-lo também com seus dízimos e com as suas ofertas. E Deus ama aquele que dá com alegria. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo. Se você tiver com a Bíblia, abra a sua Bíblia no segundo livro de Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, fazer uma correção, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então Deus ama quando esse trabalho é feito com alegria, de um coração, quando parte de um coração voluntário, alegre, animado. Deus ama aquele que faz com alegria. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça esse trabalho com amor e com dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, se apropriando das ferramentas tecnológicas que tem hoje à nossa disposição, para facilitar para você. Você que talvez esteja no hospital, mas quer contribuir. Você que está em casa e não pode sair, mas quer contribuir, que está no trabalho também. Pessoas que estão em outros países, temos muitas pessoas em outros países que acompanham o programa da Escola Bíblica Dominical. Então, você que quer fazer essa contribuição, então o primeiro canal, que é justamente o site da igreja, o canal que está aparecendo agora para você, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai observar que tem várias opções. E uma das opções é um botãozinho que está na parte superior. Quando você clica nele é Quero Contribuir. E dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode simplesmente dar uma oferta, você pode também contribuir para a missão. Para missões, você pode também contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode também até pagar um voto, se assim for. Dependendo da natureza da sua oferta, você tem essa possibilidade de fazer isso nessa manhã. Além da natureza, vai aparecer também as contas da igreja. Você vai perceber que nós temos o PayPal e o PagSeguro.
muito utilizado, principalmente para quem está fora do Brasil. E as contas da igreja, as contas locais, nós temos na Caixa Econômica Federal, o Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. E o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e o CNPJ 10 632 404 1000 ao contrário, dígito 51, que por sinal o CNPJ também é a chave do Pix. Então deixa eu só repetir para você, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51, é o Pix da igreja. Então, querido irmão em Cristo Jesus, você tem à sua disposição essas facilidades. Não só você, né? Nós temos essas facilidades. E eu quero convidá-lo, já que você vai fazer isso com amor, com dedicação, como um ato voluntário, como um ato de adoração a Deus, lembre sempre disso. Eu quero convidá-lo para nós realizarmos agora uma oração. Mas uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas. Uma oração de gratidão a Deus, porque Ele não tem deixado faltar nada, Ele tem nos ajudado. E ao mesmo tempo, vamos incluir as pessoas que estão desempregadas. Aquele que nesse momento quer fazer, mas está dizendo, eu não tenho. Mas meu querido irmão, ore conosco. Deus abre portas aonde não tem portas. Deus, Jeová dos Exércitos, é o Senhor, que é o dono do ouro e o dono da prata, e que manda em todas as portas de emprego. Então chegue diante de Deus, nesse momento, com o coração quebrantado, e lembre, Deus pode fazer um milagre na sua vida, ainda nesse domingo, pela parte da manhã. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o Pai Celestial nesse momento? Nos acompanhe nesse momento em oração. Oremos. Pai eterno, Rei da Glória, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, para Te louvar, para Te exaltar, pelas bênçãos que Tu tens nos concedido. Senhor, usa de misericórdia com os Teus filhos, que nesse momento estão orando, estão Te agradecendo pelo pão, pelo ar, pela vida que Tu concede. Mas também queremos incluir, meu Deus, nessa oração, aquele Teu servo que está desempregado, incluir também essa mãe, essa avó, essa tia, que está orando por um parente que está desempregado. Pai eterno, faz o milagre. Entra com providência, que a Tua mão santa se estenda sobre essa família, vá abrindo as portas de emprego, tirando todo o empecilho, para que Teus servos também estejam de posse de vitória. Pai eterno, Rei da Glória, no nome santo de Jesus, queremos Te pedir e também já Te agradecendo por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. No nome de Jesus, amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, nesse momento, o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor conosco. Amém. Glória a Deus. Hino de número 484. Meus pecados levou. Para a glória de Deus, adoremos ao Senhor. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com estes meus crimes levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa
graça, paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E para dar-me a vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Amém. Queridos irmãos, chegamos no momento especial da nossa escola bíblica dominical, momento da exposição de nossa lição. E como já anunciamos no início do nosso culto, a lição que estaremos estudando hoje, ou que estamos estudando esta semana, é a lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade é Individual. Você, meu irmão, nesse momento, pare o que você estiver fazendo, sente aí naquele sofá bem confortável, ou se você estiver aí no hospital, onde quer que você esteja, pare. Vamos ouvir neste momento a ministração da palavra do Senhor. Pegue seu caderninho de anotações, né? Você que está sempre todos os domingos aqui nos acompanhando, né? A escola bíblica dominical no ar, está sempre nos acompanhando. Tem ali a sua revista, a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações. Pegue agora seu caderninho que estaremos neste momento fazendo a exposição da palavra do Senhor. E tem sido escalado pelo nosso pastor nesta manhã, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos mais uma vez com a gloriosa e santa paz do Senhor. É bom estarmos aqui nesse domingo, participando dessa escola bíblica dominical e estudando mais uma lição. E a lição que nós iremos estudar nessa manhã, que já foi apresentada aqui pelo nosso superintendente, é a lição de número 7, que tem por título A Responsabilidade, ela é individual. Justamente essa que está aparecendo aí na sua tela. Eu quero chamar a sua atenção para o nosso texto áureo. Nosso texto áureo diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18 e o versículo de número 20. Antes de fazer um comentário, vamos ler. Você quer ler conosco a verdade prática? Ela vai aparecer agora aí na sua tela, a verdade prática. Diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Veja que coisa interessante, que lição de suma importância nós iremos trabalhar hoje, que tem esse título, A Responsabilidade é Individual. Você tem estudado conosco, desde a lição do número 1 até a lição de número 6, mostrando que Israel, de forma deliberada, Israel, de forma proposital, ele tem pecado, ele tem falhado perante o Senhor. E Deus vem fazendo as acusações e mostrando justamente aonde é que Israel tem pecado e tem falhado. De maneira que da lição 1 até a lição número 6, a gente vê aquela responsabilidade sobre a nação, a
responsabilidade coletiva. Mas quando chegamos na lição de número 7, nós observamos essa responsabilidade individual, onde Deus está dizendo, cada um de vocês, não é somente a nação no seu todo, a responsabilidade é coletiva, sim, não resta a menor dúvida, mas individualmente vocês também são responsáveis pelos pecados que estão acontecendo dentro da nação de Israel. Isso fica tão claro, tão nítido dessa responsabilidade, Deus tratar cada um de acordo com o indivíduo de acordo com as suas responsabilidades, que Ezequiel capítulo 18, versículo 20, mostra isso que, por sinal, é o texto da nossa lição, né? O texto bíblico em classe e também o texto áureo, principalmente o versículo 20, a alma que pecar, fazendo referência ao homem na sua totalidade. Ezequiel capítulo 18, versículo número 20, quando diz assim, a alma que pecar, fazendo referência ao homem, essa morrerá. Ou melhor, a consequência do pecado é justamente a morte, tanto espiritual como também a morte física. Ainda diz mais, o filho não levará a maldade do pai. Veja que se o pai pecou, as consequências não estão indo direto, as consequências de caráter espiritual, elas não estão indo para o filho. Observe mais, nem o pai levará a maldade do filho. Por exemplo, um filho que pecou, as responsabilidades, ou melhor, as consequências de caráter espiritual também não vai para o pai. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá também sobre ele. Estou tendo cuidado para mostrar a você no nosso texto áureo, essa questão de o pai não levará e dizer a você que são consequências de caráter espiritual. Por quê? Porque é óbvio, um pai de família que muitas vezes se afasta de casa, é claro que vai trazer um transtorno, trazer uma consequência para todos os membros da família. Mas é bom deixar claro, uma coisa são as consequências de caráter social, de caráter econômico, são consequências materiais, consequências humanas. A outra coisa bem diferente são consequências de caráter espiritual. Ora, a pessoa que pecou é essa que pode ter, sim, se a pessoa pecou, a sua comunhão com Deus ela vai ser cortada, diferentemente daquele que não pecou, mas está debaixo do mesmo teto. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, para introduzir essa lição, mostrar que cada um de nós, tanto a igreja, tanto de maneira coletiva, mas cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras. Então Deus julgará cada um segundo as suas próprias obras. Isso está registrado também lá no livro de Romanos, no capítulo de número 2. Então, de posse desse conhecimento, vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, que vai aparecer agora na sua tela. Quero chamar essa leitura bíblica em classe porque ela é muito importante. Está aí do capítulo 18, do versículo 20 até o versículo de número 28. Observe bem, o versículo 20 nós já lemos. Vamos ler o versículo 21, esse que aparece aí na sua tela. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Veja que coisa impressionante nessa lição de responsabilidade individual. Existe um pecador e a Bíblia vai dar fortemente vai se falar da questão do ímpio. Veja que todo o livro de Ezequiel se fala muito do ímpio, quer dizer, não é um pecador simples, que está falando de uma pessoa que não tem piedade nenhuma. Mas Deus diz o seguinte: se o ímpio ele se converter, abandonar o pecado, guardar os estatutos de Deus, fizer juízo e justiça, veja a garantia do texto bíblico, certamente viverá. E o versículo 22 dá a ideia de perdão, porque diz assim: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Então o ímpio,
ele pode ter cheio de falhas, de pecados, feito Israel, de maneira voluntária. Mas se em algum momento ele se volta para Deus, ele abandona o pecado, abandona as transgressões, passa a viver os estatutos do Senhor, se volta para o seu Criador em arrependimento, em lágrima, em submissão, através, é claro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, ele obtém o perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz que Deus não se lembra mais, e se as suas transgressões não serão lembradas diante dele. Ele sai daquela condição de ímpio e passa agora a ter a condição de justo em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, a nossa leitura bíblica em classe trabalha também a responsabilidade dos nossos atos, das nossas ações, mas também trabalha um assunto que é de suma importância, que o ímpio pode se converter tornando-se justo, mas também o justo, ele pode abandonar a justiça e se transformar num ímpio. Então, tanto um personagem quanto o outro personagem serão responsáveis pelas suas ações. Onde é que está isso? Ezequiel, capítulo 18. Vamos voltar para a nossa leitura bíblica em classe, antes de nós trabalharmos o comentário da lição. A leitura bíblica que vai aparecer agora na sua tela, capítulo 18 e o versículo número 26. Localize aí, pode observar, ou na sua Bíblia ou na tela que você está assistindo. Versículo 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade com que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando juízo e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Veja que coisa, o versículo 28 é um versículo chave. Quem reconsidera e se converte, certamente viverá. Já observou que o texto joga toda a responsabilidade em cima desses atores, ou melhor, dos personagens, em cima da gente. Vamos ser mais práticos, em cima da humanidade. O justo pode se desviar e o pecador pode se arrepender e se transformar em justo. Mas a responsabilidade dessa decisão não pertence a Deus, pertence justamente ao homem. Então é o justo que pode se desviar, é o justo que pode permanecer justo e é o ímpio que pode permanecer na impiedade, ou o ímpio que também pode simplesmente deixar a impiedade, fazer justiça e juízo e se transformar em justo. Essa é a mensagem, né, do capítulo 18 de Ezequiel, que Deus estava transmitindo para a nação de Israel. Responsabilidade individual. E meu querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã de domingo, antes de nós irmos para o tópico 1 da nossa lição. Observe, é fácil responsabilizar, olha, é fácil, preste bem atenção nisso, é fácil culpar Satanás, é fácil responsabilizar Deus e não assumir as responsabilidades pelos nossos atos. O que Deus está nos dizendo nessa manhã, por intermédio da sua palavra, que nós somos responsáveis por aquilo que pensamos, falamos, pelas nossas decisões e pelas obras que nós praticamos. E Deus, eu quero ler esse texto com você, nos julgará a partir dessas nossas atitudes. Romanos, abra sua Bíblia conosco no livro aos Romanos, no capítulo de número 2 de Romanos e o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deixa eu só chamar a sua atenção, fique com sua Bíblia aberta. Recompensará cada um individualmente, como segundo as suas obras. Como são essas obras? Por palavras, por pensamentos, por atos, por decisões. Então Deus é Ele que irá nos julgar. Agora vamos observar essa questão da responsabilidade individual
no livro de Ezequiel, no contexto histórico. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição. Tópico 1 da nossa lição e o item 1 que vai aparecer agora na sua tela. Sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada do terceiro mandamento do Decálogo. Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. Vamos parar por aqui, vamos comentar somente esse tópico. Sim, você que está chegando agora, é bom mencionar que essa lição aqui está dividida em 3 tópicos. O primeiro, sobre a máxima usada em Israel. Segundo, sobre a salvação para todos os seres humanos. E terceiro, sobre a reação de Israel. Nós estamos no primeiro tópico. E existia uma máxima em Israel, principalmente na época de Ezequiel, que é a máxima, né? Essa frase que você leu, diz assim, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vamos abrir a nossa Bíblia? Fique com sua Bíblia aberta no livro de Ezequiel, no capítulo de número 18. Veja que coisa interessante, Deus expondo aquilo que os israelitas já diziam. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 1 e versículo 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que é que significa isso? Naquele contexto de Ezequiel, nesse momento que essa frase está sendo enunciada de maneira corriqueira entre o povo, o que é que significa? Preste atenção na frase. Os pais, do versículo 2, capítulo 18, versículo 2, os pais comeram as uvas verdes. Mas os dentes que se embotaram, ou melhor, os dentes que ficaram manchados, não foram os dos pais, foram dos filhos. O que é que eles estão dizendo com essa expressão? Nossos pais foi quem pecaram lá atrás e nós estamos pagando pelas consequências dos erros dos nossos pais lá atrás. Aí eles utilizam, tudo isso é dito através dessa parábola. Um come as uvas verdes e os outros ficam com os dentes embotados. Observe o versículo 3, o que é que Deus diz. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. O que estava acontecendo na época de Ezequiel é que aquela população, com essa frase, estava achando injusto a aplicação do castigo que Deus estava dando a Israel. Eles estavam dizendo o seguinte, olha, quem pecou foi nossos pais. Então quem deve ser julgado são nossos pais, quem deve pagar são nossos pais e não a gente aqui. Então observe que eles estavam se eximindo da responsabilidade, jogando toda a culpa em cima dos pais. E vão justificar isso através de uma interpretação equivocada. Êxodo capítulo número 20 e versículo 5. Abra sua Bíblia conosco, esse versículo é bem interessante ser observado. Êxodo capítulo 20 do livro de Êxodo e o versículo de número 5 diz assim a palavra de Deus. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. O texto está fazendo referência à idolatria. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Se você parar nesse versículo só aqui, você vai dizer o seguinte, então, se os pais pecaram lá atrás, e os filhos e os netos começam a pagar pelas consequências dos atos que foram feitos lá atrás. Preste bem atenção que o capítulo 20, versículo 5, a partezinha final, diz assim, daqueles que me aborrecem. Quer dizer, Deus visita as gerações, mas as gerações daqueles que me aborrecem. Em outras palavras, se os filhos permanecem nos mesmos pecados, fazendo os mesmos pecados, realizando os mesmos pecados, então é claro que Deus visita a iniquidade desses filhos. Por isso que na partezinha final diz assim, daqueles que me aborrecem.
Tem outro versículo ainda. Deixa eu lhe convidar para ver Deuteronômio. Deuteronômio é um dos versículos, ou melhor, um dos livros, que mostra claramente isso, que não existe essa história de maldição hereditária, que até o autor da lição frisou, a questão da maldição hereditária. Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Veja, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio são o Pentateuco, escrito por um só autor, Moisés. Então, o que Moisés está dizendo no capítulo 24, versículo 16 é: os pais não morrerão pelos filhos, não vai pagar consequência pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Por isso que o capítulo 20, versículo 5 de Ezequiel diz que Deus visita, mas visita nas gerações que permanecem praticando as mesmas coisas, os mesmos erros e as mesmas falhas. Então, querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã aqui. Não existe a ideia de maldição hereditária. Não existe essa maldição hereditária. Você que é um crente, salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, você foi lavado, você foi remido pelo sangue de Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Sobre você está Jesus. É Jesus que está sobre, mas também dentro do seu coração. Então você não está debaixo de uma maldição hereditária de jeito nenhum. Então nessa manhã de domingo, se fortaleça, sabendo que você é um crente abençoado por Deus. Vamos continuar no nosso comentário? Nós precisamos ir mais adiante. Tópico 1 e o item 2. Vai aparecer agora. Tópico 1 e o item 2. Jeremias e Ezequiel tratam do assunto. Veja só. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias, capítulo 30, versículo 33, é o livro da consolação, que não foi editado. Virando a página, você que está com a lição aí, separadamente como Lamentações, essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo, ou seja, essa profecia, está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio, mas a proibição também vai ser anunciada em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 2 e 3, que foram os versículos que nós lemos. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Jeremias? Está na lição da Escola Bíblica Dominical. Abra sua Bíblia, nos acompanhe. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31 e o versículo de número 29. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Veja que tanto Jeremias, que estava em Israel, como Ezequiel, que estava entre os exilados, estava na Babilônia. Então nós temos dois profetas em locais distintos, mas a frase, que a Bíblia vai chamar de parábola, esse refrão, os pais comeram as uvas verdes, dentro dos filhos ficaram embotados, ou melhor, não é justo a gente pagar pelas consequências dos nossos pais, estava sendo dito em ambos locais. Aí Deus usa tanto um profeta como o outro para dizer o seguinte: vai chegar o momento, vai chegar o dia que vocês não vão mais dizer isso. Porque o que eles estavam fazendo era um ato de injustiça em relação a Deus, em relação às consequências. Eles estão dizendo, nós não somos... O que eles estão dizendo, na verdade, a gente não pode estar sendo castigado por atos que nós não cometemos lá atrás. Mas você estudou conosco, antes de ir para o tópico 3 da lição, olha, você estudou conosco que em lições anteriores, aquela geração era tão perversa e tão pecadora como foram seus pais. Vamos abrir a Bíblia, vamos ver isso em Ezequiel. Acompanhe conosco, livro de Ezequiel. Que aquela geração não tinha como se desculpar perante o Senhor. O capítulo 7 do livro de Ezequiel, que é um versículo chave para entender do porquê a mão de Deus estava caindo nessa geração que estava dizendo de maneira indireta que era uma injustiça da parte de Deus ser castigado pelo pecado dos pais. Olha o capítulo 7 e o versículo 4 de Ezequiel. Mostra que as abominações estavam no meio de ti. Que tipo de abominação era essa? A idolatria que tanto Deus repudia.
O versículo 19, ainda do capítulo 7, ainda mostra que eles confiavam mais na prata e no ouro, ou melhor, confiavam mais na riqueza do que no próprio Deus. Aquela geração que estava dizendo o provérbio. Capítulo 7, versículo 23. A terra estava cheia de crime. E o versículo 24, uma coisa que Deus abomina, arrogância. Junte isso tudinho e você vai ver que o Senhor Deus, quando ele fala, ele diz assim no capítulo de número 14 e o versículo número 23, falando para aquela nação que tinha idolatria, estavam praticando. E é bom dizer uma coisa aqui, estavam praticando, não era fora da sociedade de Israel, estava praticando no templo. Você estudou conosco aqui, imagens idólatras dentro do templo. Então eles estavam ali dentro do templo, fazendo um culto sincrético, trazendo idolatria, uma coisa que Deus abomina. A questão da confiança no ouro, na prata, os crimes que estavam acontecendo, eles praticando, e além disso, a arrogância. Aí Deus, em Ezequiel, capítulo número 14, versículo 23, diz assim: e sereis consolado quando virdes os seus caminhos e os seus feitos, e sabereis que não fiz, chamar sua atenção para esse refrão, essa parte final, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus está dizendo, todo o castigo que está vindo sobre vocês não é sem razão, é porque vocês permaneceram nos mesmos pecados também dos vossos pais. Então, querido irmão em Cristo Jesus, veja que coisa terrível, permanecer nos erros que os outros fizeram lá atrás, dando continuidade a uma vida de pecado, uma geração de iniquidade. Mas isso pode ser quebrado, porque o Senhor Deus, por intermédio da sua santa, rica e maravilhosa palavra, diz que se o ímpio reconsiderar, se converter, existe um Deus que traz perdão para a vida dessa pessoa. Querido irmão em Cristo Jesus, Deus ainda é o mesmo. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Vamos ler esse texto em Ezequiel, capítulo 33, e o versículo 11. 33 de Ezequiel, versículo 11. Abra sua Bíblia. Diz assim: Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Olha a recomendação: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Outro versículo paralelo, que por sinal é o capítulo 18 de Ezequiel, também um versículo que fala muito forte sobre a questão do arrependimento. Capítulo 18 e o versículo de número 30 diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Pega a Bíblia aqui para trazer mais uma ênfase. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, partezinha final, e a iniquidade não vos será por tropeço. Então quer dizer, tem jeito para o pecador, tem jeito para o homem que se arrepende. Disse, se chega, vinde, e Deus não vai pedir nada, Deus não vai fazer um pedido a quem não possa responder. Deus é santo, Deus é justo. Disse, vinde, no momento que você vier e se arrepender, a iniquidade que você cometeu não vai servir de tropeço para você morrer sem Deus, sem paz e sem salvação. Vamos lá para o comentário, então, da nossa lição, para a gente fechar esse tópico 1. O item tópico 1 e o item 3. Diz assim o texto sagrado: o problema em nosso tempo. Qual é o problema? A doutrina das uvas verdes dentes de botado, que predominou no imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas
conhecido como sendo batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Romanos capítulo 5, versículo 8, versículo número 10. Vamos comentar isso aqui. O autor da lição trouxe uma informação muito importante, a questão da batalha espiritual. Veja que ele chama lá logo no tópico de doutrina, né? Doutrina das uvas verdes e dentro embotado. Depois diz que isso vai dar margem a uma doutrina extravagante chamada batalha espiritual. O que seria isso? São aquelas pessoas que acreditam e ensinam que existe uma maldição hereditária sobre as pessoas. Quer ver uma coisa mais prática? São pessoas que têm determinados nomes e que alguns nomes que o significado talvez não seja um significado tão bonito. E há pessoas que querem até mudar o significado do nome que tem, mudar o nome por causa do significado, achando que é o nome dela ou o nome dele que está trazendo algum mal para cima dele, um atraso na vida. Há outros que acreditam porque moram em determinados locais, que existe uma maldição naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, e que essa maldição é que está atrapalhando e tem que se mudar dali. Querido irmão em Cristo Jesus, um versículo muito conhecido. Você que é mais antigo na escola bíblica dominical, você já leu várias vezes. 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Deixa eu falar um pouco mais próximo a você. Querido irmão em Cristo Jesus, lembre de uma coisa. Você foi salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Não existe maldição na sua vida. Creia nessa manhã que você é uma pessoa abençoada por Deus. Não existe maldição hereditária, uma maldição em cima da tua casa, de jeito nenhum. É a palavra que garante que você é agora o quê? Nova criatura em Cristo Jesus. Não precisa fazer regressão, não precisa estar orando por cômodo de dentro de casa, por móveis de dentro de casa, para tirar a maldição dentro de casa. Você é uma bênção. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então se conforte nessa manhã de domingo, tenha plena consciência que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que você é filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Filho de Deus. Você tem um Pai celestial, alguém que cuida de você, zela por você, lhe dá imensos livramentos. Então você é uma bênção do Senhor. Então vamos terminar esse tópico 1 da lição, mostrando isso, que cada um será julgado pelas suas obras e que não existe maldição hereditária em cima da tua casa, no teu bairro, na tua família. Você é uma bênção. Você que está em casa, se você puder repetir isso conosco, diga assim: eu sou uma bênção no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos para o tópico 2 desse momento. Sobre a salvação para todos. Aí eu quero chamar a tela, que é o tópico 2 e o item 1, a esperança para o pecador. Já falamos um pouco sobre isso, mas vamos falar agora de uma maneira mais geral. A esperança para o pecador, versículos 21, 22 e versículo 23. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta no versículo 4 e versículo 20, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Querido irmão em Cristo Jesus, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todo pecador se arrependa. Esse é o desejo e a vontade. O capítulo 18 de Ezequiel, esse capítulo que é objeto de estudo nessa manhã de domingo aqui,
É um capítulo que mostra claramente que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você leu conosco Ezequiel capítulo 33 e o versículo de número 11. E o capítulo 18 diz claramente, se o ímpio se converter, então ele se transforma também em justo. Então Ezequiel está antecipando um pensamento que é muito claro no Novo Testamento. É o desejo de Deus que todos, indistintamente, se salvem. Onde é que está escrito isso? Vamos abrir a palavra de Deus? Primeiro livro de Timóteo. Vamos ler? Abra conosco Timóteo, Epístola a Timóteo, capítulo de número 2. Capítulo 2. E o versículo de número 3 e de número 4. O desejo de Deus é que a salvação é que todos se convertam e se arrependam. É o desejo de Deus. Capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo e o versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Sim, agradável o quê? Que quer. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então é o desejo de Deus que todos os homens se entreguem, se salvem, mas depende de uma resposta daquele que vem do outro lado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido, Deus não tem um grupo predileto de pessoas que vai salvar uma parte da humanidade, um grupo da humanidade e simplesmente deixar o restante de lado. Eu não estou pregando o universalismo, estou dizendo que o desejo de Deus é que todo ser humano se converta. É o desejo. Mas o outro lado tem que dar uma resposta. É por isso que o Senhor Jesus diz assim, e vocês não querem vir a mim para teres vida? E Jesus chamando, e Jesus chama, quando não vê uma resposta do outro lado, o próprio Senhor Jesus diz, vocês não querem vir a mim para ter vida? Então é o desejo de Deus, que todos se arrependam. Vamos abrir outro texto bíblico, Atos capítulo 17, do livro de Atos dos Apóstolos, 17, e o versículo número 30, um texto muito conhecido, diz assim, as Escrituras Sagradas, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, a todos, não é uma parte não, anuncia a todos, e em todo lugar, que façam o quê? Se arrependam. Então, é um desejo de Deus. Deus pede à igreja, anuncia a todos, indistintamente, que se arrependam, porque se voltar para Ele, existe perdão para essa pessoa. Um versículo bem conhecido, abra sua Bíblia, né? Nós estamos na escola bíblica dominical. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16. Ah, mas eu já lembro, mas vamos ler? É tão bom ler. Olha, João 3,16, o texto áureo, né? Considerado o texto áureo das Escrituras, porque Deus amou o mundo na sua totalidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observa uma coisa no versículo 16. Se nós formos dividir aqui, vamos dividir ele em duas seções. Primeiro, porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Essa aí é a parte de Deus. Vamos falar em duas partes. Essa é a parte de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Qual é a segunda parte? Para que todo aquele que nele crê. Essa é a parte do homem. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu querido irmão, existe sim esperança para o pecador. Tem outro texto bíblico que mostra que a esperança existe. Coríntios, abra sua Bíblia conosco. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9 e o versículo 10 e o versículo 11. Se você tiver outra versão, feito a NAA, Nova Almeida Atualizada, a NVT, Nova Versão Transformadora, ou a NTHL, que é justamente a Bíblia na linguagem de hoje, vai ficar talvez mais evidente, mais claro o sentido do texto. Eu vou ler na Revista Corrigida.
6 e verso 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, certo? Não erreis, versículo 10, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês estão percebendo a relação de pessoas que não entrarão no reino de Deus? Sim. Vamos ler o versículo 11. E é o que alguns têm sido. Vocês eram assim. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, dizendo: vocês eram tudo isso aí. No meio de vocês tinha essa relação de pessoas. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido o quê? Lavado, mas haveis sido o quê? Santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Era assim no passado, sem acesso ao reino de Deus. Mas isso foi lá atrás. Mas agora, pelo sangue de Cristo Jesus, vocês foram lavados de todos os pecados, santificados, vocês estão justificados, declarados justo, no nome do Senhor Jesus. Então há esperança sim para o pecador. Vamos para o tópico 2, vamos atender o tópico 2, o item 2 da nossa lição, refutando um pensamento fatalista. Está lá no versículo 20. Tanto os exilados na Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam, se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados de seus pais. Mesmo depois da destruição de Jerusalém, Deus proíbe o uso desse ditado popular, porque a responsabilidade ela é de caráter individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá aos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse sentido, significa justamente a própria pessoa. Ele vai mostrar duas situações. Vamos resumir, porque o título é assim: refutando um pensamento fatalista. O que é que significa isso? Esse pensamento fatalista de Israel? As coisas são assim mesmo, porque tem que ser dessa maneira. A destruição vem mesmo, porque tem que vir. É aquela coisa fatalista. A gente está passando por isso. É feita a pessoa que chega e diz assim: eu vou morrer no pecado porque Deus quer que eu seja dessa maneira. Não. Não é bem dessa forma. Querido irmão em Cristo Jesus, aí Deus quebra esse pensamento fatalista, dizendo: você está sendo julgado pelas suas obras, não é pelos seus pais, não é pelos seus avós, não é pelos seus amigos, é por você mesmo. Então, essa quebra desse pensamento fatalista, a partir da expressão que a responsabilidade vai ser individual. Mas no tópico 2 e o item 3, nós temos duas situações que é exposta. Rapidinho, traz essa tela aqui para a gente. Tópico 2 e item 3. Traz essa tela. Duas situações. A situação que está no versículo 2, o versículo 22 e o versículo 24. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. E no versículo 24, que está lá na página 51 da lição, se a gente mudar justamente a posição, vai observar. Versículo 24 diz assim: é possível sim o salvo perder. Veja que coisa. É possível o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Essa frase está lá no finalzinho do tópico 3, só que está na outra página da lição. É possível, leia conosco, agora está aparecendo na tela. Isso é seríssimo que nós vamos trabalhar aqui com você. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente, está sendo mencionado aí Lucas capítulo 15, versículo 32, ou de maneira definitiva, como não tem mais jeito nenhum. Vamos comentar sobre isso?
porque as duas situações você já está vendo desde o comentário, né? Desde o início da exposição do próprio título da lição. Quais são as duas situações? O ímpio, que pode se tornar justo, e o justo, que pode abandonar a justiça e se tornar ímpio. Onde é que nós vamos ver isso? Leitura bíblica em classe, capítulo 18 e o versículo de número 24. Para facilitar, que eu quero deixar isso bem evidente para você, querido irmão, já que nós vamos falar agora um pouco mais para crente. Capítulo 18, versículo 24. Por gentileza, a tela da leitura bíblica em classe, depois a gente lê outros versículos. Da leitura bíblica em classe. Capítulo 18, verso 24. Localiza aí comigo na tela. Olha, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Veja que coisa séria, vamos continuar lendo. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e o seu pecado com que pecou, nele simplesmente morrerá. Então, querido irmão em Cristo Jesus, o autor da lição colocou algo aqui de maneira surpreendente e fabulosa e tira uma série de dúvidas. Não é salvo uma vez, salvo para sempre. Se fosse assim, esse versículo do capítulo 18, que é justamente o versículo 24, estaria errado. Porque aqui mostra claramente que o justo ele pode chegar a um ponto de desvio tão grande que ele, além de morrer na iniquidade, todas as justiças que ele praticou será justamente esquecida. Nós estamos mostrando um texto no Velho Testamento. E no Novo Testamento, existe algum texto que mostra essa possibilidade da perca? Sim. Aí eu quero que você abra a palavra de Deus conosco. Fica com a Bíblia aberta. Hebreus, principalmente Hebreus. Capítulo 2 de Hebreus, inicialmente o capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Vede, irmãos, capítulo 3, desculpe, citei errado, é capítulo 3 e o versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Veja que o texto está falando aos irmãos, mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Capítulo 6, ainda de Hebreus, e o versículo 4, olha que coisa séria. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século, provaram, participaram, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Tem mais texto. Hebreus capítulo 10 e versículo de número 26 e o versículo 29. O versículo 26 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, veja o texto, pecado voluntário, consciente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Versículo 26. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. Presta atenção nesse versículo 29. Com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O escritor dos Hebreus está dizendo, a pessoa que foi santificada pelo sangue de Cristo Jesus. Então está falando de um salvo. Então ele pode chegar nesse estilo, se não vigiar, pode chegar nessa situação de profanar o sangue com o qual foi santificado e perder a própria salvação. Tem mais texto? Tem mais texto. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Pedro. Pedro é muito enfático. Existe a possibilidade, meu querido irmão em Cristo Jesus, enquanto você procura, segunda epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 1. É coisa séria. A pessoa pode perder definitivamente ou pode perder temporariamente. Há a possibilidade daquele justo que se transformou em ímpio, mas se ele se reconsiderar, eu vou usar a palavra do livro de Ezequiel, reconsiderar, vir para Jesus. Jesus de Nazaré perdoa. Olha o capítulo 2, de 2 Pedro, o versículo 1. E também
E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente o que? Heresias de perdição. E é justamente essa partezinha final do versículo que eu quero chamar a tua atenção. E negarão quem? O Senhor, que fez o quê? Os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. São crentes que foram resgatados por Deus. Não eram pessoas que se fingiam ser crente. Tem outro texto bíblico lá em Timóteo. É quando Paulo, né, está falando à igreja, a Timóteo, seu filho na fé. Tem um texto que ele mostra que as pessoas podem até naufragar na fé. Capítulo 1 da primeira epístola a Timóteo e o versículo de número 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o quê? Naufragaram, afundaram na fé. Romanos, capítulo 11 do livro de Romanos. Mais forte ainda, capítulo 11 e o versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecerem na sua benignidade, olha o se aí, se permanecerem. De outra maneira, também tu serás cortado. Olha o versículo de número 23, diz assim, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Que coisa séria. Querido irmão, tem um texto bíblico, tem mais um texto bíblico. Quero mostrar a você, tudo isso são alertas. Que está no livro de Mateus, tudo são alertas para nós. Alertas, meu querido irmão em Cristo Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 28, alerta. Devemos permanecer firmes na presença do Senhor. E tem uma palavra que não pode se calar nesse momento aqui. Arrependimento. O arrependimento que a gente tem não foi só lá atrás, não é um caso estático no passado, não. Me arrependi e daqui para frente não preciso mais me arrepender porque não vou cometer mais pecado. Não é bem desse jeito. Você está vendo a possibilidade do justo perder a salvação. E tem um texto que é seríssimo, que é Mateus capítulo número 19 e o versículo de número 28, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos. Quer dizer, Jesus está falando para os discípulos, os 12. Quem é que está entre eles ali? Judas. Jesus não está mentindo. Jesus não está enganando Judas. Está dizendo, Judas, vocês vão se sentar. Tem um trono para cada um aqui. Aí quando Judas se perde, por isso no capítulo 17 de João, o texto é muito claro e muito enfático em dizer, quando Jesus diz assim, ninguém se perdeu daqueles que tu me deste. Foi tu que me deste. Ninguém se perdeu, a não ser um que quis se perder. Então as pessoas podem se perder. Mas, meu querido, deixa eu dizer a você nessa manhã, para aquele que ainda não é crente, tem jeito para tu. Jesus pode te salvar, te modificar. E para aquele que se afastou, o justo que deixou a justiça, tem jeito para tu também. Não te arrepende, te chega para Deus, pede, chega junto do Senhor que Ele vai trazer o perdão para a tua alma. Agora, o que não pode acontecer é o que está lá no tópico 3 da lição. Vou resumir todo o tópico 3 da lição, que o título dela é Sobre a Reação de Israel. Você que está com a lição de escola dominical. Somente esse trechinho. Qual foi a reação de Israel? Vamos fazer um resumo geral? A reação foi dizer assim, Deus é injusto, os caminhos de Deus não são perfeitos. Aí Deus retruca, posso usar essa linguagem, lá no capítulo 18, versículo 24, 25, 26 por diante, quando Deus diz assim, não é o meu caminho que é tortuoso, é o teu caminho que é tortuoso. Porque o povo de Israel disse assim, não é por acaso o caminho do Senhor tortuoso? Deus disse, o meu não, o meu caminho é certo, é reto, é direito, é da justiça, o teu que é tortuoso. Mas mesmo assim, Deus diz
capítulo 18. Quero terminar justamente com esse capítulo, versículo 30. Que existe esperança, existe jeito para aqueles que se afastam, mas que querem um perdão de Deus de novo. Capítulo 18, versículo 30. Portanto, de Ezequiel, é claro, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Mas a segunda parte do versículo, olha o que Deus está dizendo para você, talvez que está afastado. Vinde. E o que mais? Convertei-vos. Do que? De todas as suas transgressões. O que é que vai acontecer? A iniquidade não vos será tropeço. Então, querido irmão em Cristo Jesus, permaneça firme no Senhor. A receita é simples: oração, jejum, leitura da palavra de Deus e vivência dos princípios bíblicos. E se você não aceitou Jesus como Salvador, aceite Jesus nessa manhã de domingo. Que Deus te abençoe no nome santo, justo e poderoso do Senhor, pois a responsabilidade é individual. Queridos irmãos, que exposição maravilhosa nesta manhã. Aprendemos com o profeta Ezequiel que a responsabilidade é individual. A salvação é ofertada por Deus a todos, mas cabe a nós decidirmos se queremos ou não abraçar esta tão grandiosa salvação. E nesta manhã isso ficou bem claro. Todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal. A igreja perante o tribunal de Cristo, aos não salvos diante do juízo do grande trono branco. E nesta manhã, você, meu amigo, minha amiga, que ainda não tomou a sua decisão para Jesus, você possa tomar a sua decisão, possa reconhecer que o Senhor Jesus te oferta a salvação, que foi por isso que Ele morreu pelos teus pecados. Bem, queridos irmãos, agradecemos ao nosso Deus tudo quanto Ele tem nos concedido. Vamos orar neste momento, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Vamos orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por este culto maravilhoso, Senhor, por esta escola bíblica dominical, pela ministração da Tua palavra. Queremos pedir ao Teu doce Espírito Santo, que vem nos ajudar, Senhor, a colocar em prática todas estas verdades que foram aqui expostas, e ajuda, Senhor, e abençoa todos aqueles que estiveram nos acompanhando neste momento, ó Pai. Continua abençoando a cada um de nós, nos dá o início de semana abençoado, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Meus irmãos, aguardamos você no próximo domingo, neste mesmo horário. Não desligue a sua TV, não saia da programação da Rede Brasil, ela está preparada, foi preparada com muito carinho e amor para atender ao seu coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos hoje para todos sempre. Amém.